Graça e paz a todos nessa noite. Eu quero compartilhar com você uma mensagem da palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 19, que nos diz a palavra do Senhor: Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. Ainda durante essa semana que passou, estava ouvindo uma pregação, e o pastor dizia o seguinte: construa do céu para a terra, não da terra para o céu. Nesse momento eu fiquei refletindo, pensando ministerialmente, nós que fomos chamados, Deus que nos chamou para fazer a sua obra, como evangelistas, como pregadores do evangelho. Cristo nos chamou para pregar a sua palavra. Muitas vezes nos preocupamos tanto em como vamos construir um ministério sólido, um ministério frutífero, e buscamos muitas vezes nos valer de coisas terrenas. Quando nós olhamos e vemos o próprio Jesus dizendo para Pedro: Pedro, eu estou colocando nas tuas mãos as chaves do reino dos céus. Jesus estava dizendo assim: Pedro, eu estou te dando autoridade, eu estou te dando poder. Você tem autoridade para trazer o reino dos céus à terra. E de que forma isso se aplicaria, se não buscando aquilo que estivesse no coração de Deus? Quando o próprio Jesus diz assim para Pedro: o que ligares na terra haverá sido ligado no céu, Jesus estava dizendo para Pedro que Pedro só poderia estabelecer aqui na terra aquilo que lá no céu já foi determinado por Deus. Não era Pedro quem tinha que ter as estratégias, não era Pedro que tinha que ter as ideias, não, nada disso viria, não era fruto do coração de Pedro, não seria do fruto do coração de Pedro, mas viria diretamente do coração de Deus. Construir um ministério sólido, construir uma obra sólida, uma obra que produza fruto, não depende de esforço humano, mas de Deus. São visões, são direções dadas por Deus. Então Jesus deixa claro para Pedro que para que isso acontecesse, a única forma de estabelecer, de trazer, de abrir o reino dos céus, seria construindo aqui da forma que Deus no céu já estabeleceu. Pedro só poderia fazer aqui aquilo que o Pai determinou. Quando a gente lê Jeremias capítulo 33:3, a gente vê o próprio Deus dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Então a gente vê a necessidade de orarmos a Deus para que possamos fazer sua obra. Porque a forma ou como nós vamos fazer a obra, cada um tem o seu jeito de edificar, mas tudo precisa ser na direção de Deus. Então você que tem chamado do Senhor, você que sabe, tem convicção que Deus se levantou para uma obra específica, não se preocupe como você vai fazer, só se preocupe com uma coisa: em buscar a vontade de Deus. Você pode se perguntar: como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Orando. A Bíblia está cheia de exemplos. A Bíblia ela deve ser a nossa única referência de evangelismo. A Bíblia Sagrada deve ser a nossa única referência para que possamos propagar a obra de Deus. Quando olhamos para a igreja primitiva, quando olhamos para os apóstolos fazendo a obra, nós vimos que era numa simplicidade tão grande, a obra de Deus crescia, porque não eram os apóstolos que convertiam as pessoas. Lucas, escrevendo a Teófilo no livro de Atos, a partir do capítulo 4 em diante, a gente vai ver como ele se expressa, como a obra de Deus crescia. E a gente vai ver que quem acrescentava a cada um daqueles que haveriam de ser salvos era o próprio Deus, o próprio dono da obra. Então você que foi chamado por Deus, não se preocupe de forma alguma como é que você vai falar, o que é que eu vou falar, se o Espírito Santo de Deus é Ele quem ministra as palavras no nosso coração, aquilo que nós haveremos de falar. Que você, que eu, que nós possamos, na verdade, nós que Deus delegou autoridade, poder, assim como a Pedro, porque Pedro naquele momento era a figura da igreja. Jesus estava mostrando que iria entregar autoridade à sua igreja, para que dali para frente agora eles pudessem fazer a obra, pudessem pregar, mas não com visões terrenas, mas com a visão do céu. E a única forma de saber
é buscando a Deus. A palavra está cheia, a Bíblia Sagrada está cheia aqui de exemplos de como a obra pode ser feita e pode ser produtiva. Mas nem todos querem buscar isso, então buscam inovações, buscam, se apropriar de algumas outras coisas. Muitas vezes se valem de ideias que, em vez de refletir o reino, simplesmente reflete suas vontades. E o reino de Deus vai ficando do lado, a vontade de Deus vai ficando do lado. Então acredite, aquilo que Deus estabeleceu é isso que nós temos que estabelecer aqui na terra. Nós não temos o poder, a autoridade de ligar e desligar, independente da vontade de Deus. Nós dependemos da vontade dele para estabelecer a obra aqui na terra. Para que eu possa fazer a obra aqui, eu preciso de que Deus, ele dê a direção. Ele diga onde a mensagem precisa ser levada, onde eu possa chegar para ministrar a sua palavra. Tudo tem que ser segundo a vontade de Deus. Amém? Que Deus em Cristo em tudo continue vos abençoando em nome de Jesus.